Feliz Natal para vocês. Amém? Como é que vocês passaram ontem? Estão todos mais levinhos ou mais pesadinhos? Daniel está mais leve? Mais pesado. Mas como a gente viu a peça ainda há pouco, irmãos, essa peça trouxe para nós o que não é o Natal. E durante a execução do nosso culto, através dos hinos entoados, cânticos ministrados, nós aprendemos e vimos o que realmente significa o Natal para nós, Igreja do Senhor. Eu estava em casa meditando, pensando na mensagem, e veio algumas perguntas na minha mente. Aí eu louvo a Deus porque praticamente todas as perguntas foram respondidas na ministração da peça e também na ministração dos louvores. Queria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, o capítulo 9, o versículo 6. Isso. Isaías 9:6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluias, né? Glórias a Deus. Então, neste momento, irmãos, mais uma vez eleva seu pensamento ao Senhor e agradeça a Deus, porque Natal expressa a fidelidade de Deus para conosco. Deus eterno, Deus santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por esta noite, Senhor, tão especial, Senhor, em que nos reunimos aqui na tua casa, em agradecimento, em gratidão, por esta grande bênção que o Senhor nos concedeu, Senhor, enviando a este mundo o teu Filho Jesus. E nesta noite, Senhor, nós lembramos de tudo que o Senhor tem feito a nós e queremos engrandecer o teu nome, queremos glorificar o teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho, o Senhor Jesus, que foi enviado por ti para nos salvar. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se uma pessoa perguntasse para você, na sua jornada de vida, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na escola, e a pessoa olhasse para você e falasse assim: o que significa o Natal para você? Qual seria a nossa resposta, irmãos? Aqui acredito que todos nós temos essa resposta, na verdade, é muito simples. Todos nós aqui, pelo menos aqui no Ocidente, a maioria das pessoas sabe que quando nós
comemoramos o Natal, nós estamos falando no Natal de uma pessoa especial. Estamos falando de quem? De Jesus Cristo. Comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Amém. Outra pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: quantos natais ou quanto Natal nós celebramos durante a nossa vida até o presente momento? Né? Os mais velhos celebraram mais do que eu, né? E outros celebraram menos. Quantas vezes você comemorou o Natal na história da sua vida? Eu comemorei alguns quando não era cristão. E graças a Deus hoje eu posso comemorar como cristão. Porque quando conheci Jesus, eu pude entender qual é o verdadeiro sentido desta comemoração que praticamente o Ocidente inteiro comemora. Mas existem países, irmãos, que não são países cristãos, que também comemoram o Natal. Sabia disso? Tem países onde o evangelho não é permitido, a pregação onde não chegou, mas muitos desses países comemoram como uma data festiva apenas, como se fosse uma festa assim, tipo Dia dos Namorados, por exemplo. Comemora o Natal sem Jesus. É possível, é ou não? É possível. Então, a outra pergunta que surge: qual a diferença entre o nosso Natal e o Natal que o mundo comemora? Será que o nosso Natal, a maneira que nós comemoramos o nosso Natal, tem sido igual ou tem sido diferente a maneira que o mundo tem comemorado? São perguntas importantes, são perguntas fundamentais, que vai mostrar para mim e para você onde estão os nossos corações. Como eu já falei, é possível você comemorar o Natal sem o autor principal. É possível comemorar o Natal, que é o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, sem o aniversariante estar presente, sim ou não? Rosiane até riu, né, Rosiane? Porque a Rosiane está rindo ali, irmãos, porque uma vez a gente foi fazer uma festa de aniversário surpresa, só que o aniversariante não estava presente. Tinha bolo, tinha convidados, tinha tudo, menos o aniversariante. Comemos bolo sem o aniversariante presente. Então é possível você fazer uma festa bonita, como os meninos apresentaram aqui, como o pessoal apresentou aqui, com presentes, com árvore de Natal, com tantas outras coisas, mas o Rei, que é digno de adoração, que é digno de exaltação, não está presente. Mais do que isso, quando nós abrimos, ou melhor, quando ligamos nossos aparelhos de televisão, por exemplo, os televisores, né? A maioria dos filmes que passam nesta data são filmes românticos. Substituíram a história do Natal por filmes românticos, história de amor, onde não se fala nenhum momento a respeito do verdadeiro motivo pelo qual nós comemoramos, que é o Senhor Jesus. Quantos filmes nós assistimos sobre o Natal que não fala uma só passagem, não faz nenhuma lembrança a respeito de Jesus? É um jovem apaixonado por uma jovem, a história se desenrola no Natal, mas não fala de Jesus. A gente vê um homem vestido de vermelho, com barba branca, com saco cheio de presente, no lugar do Rei Jesus. Entende isso? E quantas vezes nós cristãos ouvimos pessoas que se dizem cristãs dizer assim: olha, não podemos deixar as crianças de fazer fantasias, elas têm que acreditar nas fantasias, então tem que falar desse personagem para elas.
até cristão, irmãos. Mas o verdadeiro sentido do Natal é falar de uma pessoa especial que mudou a história do mundo. Por mais que a pessoa se declare não cristã ou até mesmo ateu, quando você olha para a história da data que Jesus nasceu para frente, é depois dele, e para trás, as datas antes dele. Jesus, por mais que muitas pessoas não o conheçam como ele verdadeiramente é, ele é um personagem histórico e que mudou a história da humanidade. A vinda dele a este mundo foi um marco para a humanidade. Há pessoas, irmãos, que até conhecem o significado do Natal, mas por causa das experiências de vida, ou melhor, por causa das experiências negativas que elas viveram, elas não olham mais para o Natal com alegria, elas não se alegram numa data como esta, e nem demonstram gratidão por essa data. Sabia disso? Estou falando agora, irmão, de pessoas que são cristãs, que conhecem a história de Jesus, e muitas já entregaram as suas vidas para Jesus, mas quando chega nessa época, ela fala: olha, eu não gosto dessas datas, eu não gosto desta data. Quem já ouviu alguém falar isso? Será que só eu que ouvi? Ah, tem mais. Eu estava uma vez na clínica, e uma pessoa falou assim: olha, esse negócio de Natal é comércio apenas para a gente dar dinheiro para os comerciantes e ficar dando presente uns para os outros. É uma data comercial. Eu atendi uma senhora, tem 3 semanas, ela tem 90 e poucos anos, e é uma pessoa muito católica, e ela falou assim: olha, estou muito triste. Falei: mas a senhora está triste por quê? Ah, que eu não gosto muito desse negócio, dessa data. Eu falei: mas a senhora não é cristã, você não conhece a história de Jesus? Ela: sim, mas que eu lembro de todas as pessoas que eu gostava que já se foram. Pensa nisso, irmãos, isso é a realidade, é o que a gente está vendo. Meu marido já foi, minha avó já foi, minha mãe já foi, e vários conhecidos dela já se foram. Aí eu falei para ela: mas a história do Natal não é o que aconteceu com a senhora, está falando de alguém especial, a senhora não acredita em Jesus? Entende? Ela conhece a história, mas a perspectiva dela, a experiência de vida dela está no lugar errado. Então ela deixa de comemorar por coisas negativas que aconteceram na vida dela, e esquece do verdadeiro significado do Natal. Eu conheço pessoas que perderam entes queridos na data de Natal, na semana do Natal, no mês do Natal. E normalmente essas pessoas, se elas não conhecem Jesus verdadeiramente, aquela data vai ficar marcada no coração delas. Toda vez que chegar a data, ela vai lembrar: nessa data eu perdi fulano e fulano e fulano. Eu atendo uma senhora que o marido dela faleceu na semana do Natal. Já tinha comprado o peru, já tinha comprado todos os presentes. Aí ele passou mal, infartou próximo à festa de Natal. E ele falou para a esposa assim: se eu partir, comemore o Natal, não deixe de celebrar o Natal. E ela celebra com toda alegria, porque ela sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal. Isso que faz a diferença, irmãos. Se a expectativa, se o significado do Natal para você é o verdadeiro significado, se você entende que você está comemorando
algo precioso, algo que Deus fez, algo sobrenatural que aconteceu na história da humanidade, se a sua perspectiva está no Senhor, pode acontecer o que acontecer, quando chegar essa data que nós celebramos, você vai alegrar, vai louvar e bendizer o nome dEle, porque Ele é digno disso, não as nossas experiências. Mas também ouvi algumas pessoas falarem assim: mas Jesus não nasceu nessa data, então não é certo comemorar o Natal. Irmãos, eu conheço um montão de gente que nasceu numa data, registrou um mês depois e está comemorando o aniversário dele. Por que não celebrarmos o nascimento de Jesus? Não importa se a data está correta, a gente sabe que provavelmente não é a data correta, mas a gente lembra do evento. Deus cumpriu a sua promessa enviando Jesus a este mundo, e nós separamos uma data, e aqui no Ocidente é no dia 25 de dezembro, onde nós nos lembramos, nos reunimos para comemorar o nascimento do Rei Jesus. Sim ou não? Mas essas pessoas, irmãos, ficam frustradas, esses exemplos negativos, é porque ou elas não sabem, ou elas esqueceram o verdadeiro sentido do Natal. Quem não sabe precisa aprender, e quem já sabe e esqueceu, precisa lembrar: Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus viveu entre nós, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, está vivo para a glória de Deus. Ele está vivo, Ele veio a este mundo. Se a gente não conhecer a Jesus e os propósitos divinos, pode nos levar a uma comemoração sem sentido, vazia, fria, enfadonha, frustrante e sem encanto. Se não conhecermos Jesus verdadeiramente, se a gente não conhecer o propósito de Deus quando enviou Jesus, pode ser que o seu Natal não seja tão feliz quanto deveria ser. Entende? Essa é a verdade. Comemorar simplesmente por comemorar, porque todo mundo está comemorando, não faz sentido nenhum, irmãos, para nós. Faz? Claro que não. Quando a gente não conhece o verdadeiro sentido do Natal, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não conhece os propósitos divinos, isso pode nos levar a adorar o Natal, a adorar a comemoração, sem, no entanto, adorar aquele que é digno de louvor e adoração, aquele que nasceu para nos salvar, aquele que nasceu para nos livrar do poder do pecado, aquele que nasceu para nos livrar do poder do diabo, aquele que nasceu para nos livrar da condenação eterna. Por isso Jesus nasceu, irmãos, porque nós estávamos perdidos. Todos nós íamos a passos largos, infelizmente, para o caminho do mal, para o inferno, mas um dia Deus olhou para a terra e falou: não, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e eu vou enviar o meu Filho, Ele vai mudar a história da humanidade. Todos aqueles que olharem para Ele, todos aqueles que o conhecerem, terão as suas vidas transformadas pelo poder dEle. Essa é a mensagem do Natal que nós temos para você nesta noite. Natal, nós lembramos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E entre as promessas de Deus, a mais importante é que Ele enviaria o Salvador. E Ele enviou o Salvador. A primeira profecia na Bíblia a respeito do nascimento de alguém que iria cuidar do problema do homem, que era o pecado. Quando o pecado entrou na história da humanidade, lá em Gênesis 3,15, Deus falou: olha, da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, aquele que vai destruir
o seu adversário espiritual que se chama diabo. A primeira profecia. Irmãos, aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus nascer, Deus falou: da semente da mulher nascerá. É dessa semente que Deus preparou, que nasceu, que nós estamos comemorando hoje. Deus falou também que da descendência de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo completa dizendo: olha, Jesus, a descendência de Abraão, a semente de Abraão que está prometida para a humanidade, que vai abençoar todas as famílias da terra, é Cristo, aquele que nasceu. Este que nós estamos comemorando hoje. Deus cumpriu a sua promessa. O profeta Isaías, do texto que nós acabamos de ler e outros textos, Isaías é conhecido como profeta messiânico. O profeta que falou muito a respeito da vida, obra e ministério de Jesus antes de nascer. O texto que nós lemos na introdução desta mensagem, aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava falando que o menino ia nascer, irmãos. E o governo estaria sobre os seus ombros, que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando nós olhamos para o que Deus prometeu e vemos tudo isso cumprir em Jesus, as profecias diziam que o menino ia nascer, o descendente da mulher, descendente de Abraão, nasceria de uma mulher virgem, que não tinha praticado o ato sexual. Pensa nisso, irmãos. Como isso é possível a não ser pelo poder do nosso Deus? Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 600 anos antes de Jesus nascer, uma virgem iria dar à luz, daria à luz a um homem, um filho homem, e o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando nós pensamos no Natal, a gente precisa entender que Deus veio à terra na pessoa de Jesus. Quando nós pensamos no Natal, precisamos entender que Deus se fez carne e habitou entre nós para nos dar salvação. O próprio Deus com a humanidade, Deus presente na terra. Quando nós falamos de Natal, estamos dizendo: Deus esteve aqui na terra, Deus pisou aqui para trazer a salvação para mim e para você. Mateus, o evangelista, diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Aí ele repete: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pensa nisso, irmãos. 600 anos antes, Deus estava falando algo, e cumpriu-se no nascimento de Jesus. A virgem deu à luz um filho. Isaías 9,6 completa, dizendo assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quando Jesus foi enviado, o zelo do Senhor, ou seja, a paixão do Senhor, a paixão de Deus pela humanidade, envia Jesus. Porque Deus sabia, se a humanidade continuasse do jeito que estavam, o destino dessas almas seria a eternidade distante, afastado do Senhor, em tormento eterno. O destino das nossas almas
seria no lugar de condenação e juízo. Mas o zelo do Senhor, o amor de Deus por mim e por você, quando fala o zelo do Senhor, pensa numa pessoa apaixonada um noivo apaixonado pela sua noiva. É assim que Deus te ama, é assim que Deus te vê, é assim que Deus vê a humanidade. O amor de Deus, a paixão de Deus, como de um marido pela sua mulher, como de um noivo apaixonado pela sua noiva. Esta é a paixão de Deus para que o homem fosse salvo. Você consegue entender isso, irmãos? Isso faz sentido para você? Porque se isso não fizer sentido para você, queridos, sinto dizer que o seu Natal ainda está sem significado. Entende? Não há como comemorar o Natal sem entender o que Deus fez por nós, sem entender o porquê Deus enviou o Senhor a esta terra. E as profecias do Senhor não param, irmãos, porque entre os profetas foi profetizado que até a cidade em que o rei Jesus iria nascer. Miqueias diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí Mateus vai dizer: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, cumpriu-se. Jesus nasceu em Belém, como foi profetizado. Por isso eu falei no início da ministração dizendo: olha, Natal revela a fidelidade de Deus para a humanidade, para com a humanidade. Ele já havia prometido que enviaria seu Filho a este mundo, e Ele enviou. Mas não basta, queridos, apenas saber que Deus cumpriu as suas promessas enviando Jesus, e você colocar um ponto e seguir a sua vida, está tudo certo. Agora eu sei que Deus cumpriu a promessa, que Deus enviou Jesus. Mas a obra de Deus é completa, irmãos. Deus não faz nada pela metade. Se Jesus simplesmente tivesse nascido e ponto, Deus ainda não tinha completado o propósito pelo qual Ele enviou Jesus a este mundo. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, mas na verdade a gente está celebrando não apenas o nascimento, mas Jesus e toda a obra que Ele realizou para comigo, para com você. Se você parar na história que Jesus nasceu, Ele era um bebezinho, e vê Ele como um bebezinho, o Evangelho ainda não chegou completo até o seu coração. Mas você precisa entender que Jesus nasceu, e Ele viveu, e Ele cresceu, e Ele morreu numa cruz, derramou o sangue dele, para nos comprar de volta para Ele, para que você pudesse ter acesso ao Pai, para que seus pecados pudessem ser perdoados, para que você recebesse dele a vida abundante que está nele. Você consegue entender isso? O Evangelho de Jesus é completo. Jesus nasceu, mas também Ele morreu por mim e por você. E esse Jesus ressuscitou. Natal, nós nos lembramos do presente de Deus para com a humanidade. Jesus é o maior presente que Deus concedeu a mim e a você.
E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, esse tal maneira aqui, é porque não existe palavras para expressar o tamanho do amor de Deus por você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho. Ele diz com propósito para que você não perecesse, para que você não morresse. Então diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para que você pudesse ter vida, e vida de Deus. Isso expressa o amor e a bondade de Deus para conosco. E quando estamos celebrando o Natal, a gente precisa pensar nisso, que Deus demonstrou o amor dele para mim, Deus demonstrou o amor dele para você. Nós estávamos perdidos e condenados, mas ele nos amou. Ele veio por você. Emanuel, Deus conosco, eu estou com vocês. E hoje Jesus continua nascendo em muitos corações. Aqueles que ainda não receberam, aqueles que ainda não o conhecem, o Natal é sem sentido. Mas quando conhece esse Jesus verdadeiramente, quando recebe como Senhor e Salvador, quando reconhece a condição que nós tínhamos antes de conhecê-lo, antes de conhecer Jesus, estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Vocês entendem isso? Isso é sério. Mas ele veio para dizer, não, você não precisa mais ser condenado, você não precisa mais ser lançado no lugar de tormento e juízo eterno, porque eu vim para mudar essa realidade. Jesus veio para desfazer a obra do mal. O pecado entrou na história da humanidade por causa de um homem, mas por causa do homem Jesus, o pecado sai da história da humanidade, sai da história de todo aquele que o conhece, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. O zelo de Deus nos livra da condenação, do pecado e da morte. Vocês conseguem entender isto? É impossível pensar em Natal sem pensar nessas coisas, irmãos. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus verdadeiramente e acham que tudo certo. Mas Jesus é a única esperança para mim e para você. Jesus é o único caminho para mim e para você. Jesus é o único que tem poder de nos conduzir à presença de Deus. Jesus é o único que te ama verdadeiramente. Jesus expressa o desejo de Deus de se relacionar com você. O Deus que criou o universo deseja se relacionar com você. Ele se relaciona com você, Ele se comunica com você, Ele opera em você, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso é o Emanuel, por isso é o Deus conosco. Quando pensamos no Natal, irmãos, não pensemos apenas no menino envolto em panos sobre uma manjedoura, mas pensemos que este menino, quando chegou aqui, chegou com um propósito definido, de entregar a vida dele por mim e por você. Ele esteve aqui, viveu aqui, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Está vivo, pela glória de Deus. Amém, irmãos? Ele está vivo.
Ele está vivo mesmo e hoje Ele deseja ser conhecido pela humanidade. E hoje ainda Ele continua desejoso de transformar a vida de pessoas que andam perdidas e errantes. Assim como a fidelidade de Deus disse que Ele viria ao mundo e veio, e Ele foi embora para o céu, o próprio Deus disse: esse mesmo que subiu voltará. E estaremos celebrando por toda a eternidade, porque Ele realmente está voltando. Então a mensagem completa é: Ele veio, Ele retornou ao céu, mas este Jesus voltará e completará as profecias a respeito dele, porque Ele voltará agora, não apenas como Salvador, mas como Senhor, voltará como um rei, voltará como regente que há de governar todas as nações. Bem-aventurado aqueles que o conhecem, bem-aventurado aqueles que fez aliança com Ele, porque irão reinar com Ele. Vocês entendem isso, irmãos? Quem vai reinar com Cristo? Só o Wagner. A Bíblia diz que nós iremos reinar com Ele. A fidelidade de Deus diz que Ele enviaria Jesus, enviou. Mas a fidelidade de Deus também diz que Ele enviou, recebeu Jesus nos céus, mas Ele fala para mim e para você: esse Jesus está voltando para cuidar do seu povo, para separar os que o servem daqueles que não o servem. De que lado nós estamos? Qual o significado do Natal para mim e para você hoje? A mensagem do Natal só fará sentido quando você conhecê-lo verdadeiramente. A mensagem do Natal só faz sentido quando nós o conhecemos pessoalmente, experimentalmente, e conhecê-lo e recebê-lo em